Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem? Hoje a gente vai ler do capítulo 16 ao 18 de Ezequiel. Estamos aí no dia 315. Já estamos bem avançados, hein? Pelo meu cronograma aqui, vamos terminar no dia 355, portanto faltam 40 dias. Nós fazemos a leitura de segunda a sexta, exceto um dia ou outro que eu acabo não conseguindo gravar. Então faça os cálculos aí. Daqui a algum tempinho, logo mais, a gente estará terminando a nossa leitura. Mas vamos então à leitura do capítulo 16. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, mostra a Jerusalém as suas abominações e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu e a sua mãe era eteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que você nasceu, você foi jogado em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse: Ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Então eu a lavei com água, limpei o sangue que a cobria e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos, com um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha, de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações, por sua causa ou por causa da sua beleza, pois você era perfeita, por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor. Mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Você pegou algumas das suas roupas e fez para si lugares altos, enfeitados de diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim, e jamais voltará a acontecer. Você pegou as suas belas joias, feitas com o ouro e a prata que eu lhe tinha dado, e fez para si imagens de homens, com as quais você se prostituiu. Você pegou os seus vestidos bordados e com eles cobriu as imagens. O meu óleo e o meu perfume você pôs diante delas. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o óleo e o mel com que eu a sustentava, você também pôs diante delas, em aroma agradável. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e os sacrificou às imagens para serem consumidos. Como se não bastasse essa sua prostituição, você matou os meus filhos e os entregou a essas imagens como oferta pelo fogo. Em todas as suas abominações e nas suas prostituições você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu sangue.
fazer uma pausa aqui. Essa é uma parábola muito dramática a respeito do que Deus fez com Israel, né? Se você olhar para a origem do povo de Israel, você vai se lembrar talvez de Abraão. Abraão, que era de um povo idólatra, não tinha nenhuma referência, nenhum temor do Deus vivo e verdadeiro, né? Uma comunidade, um povo idólatra. E talvez Deus esteja se referindo a essa origem no sentido de que é um povo pecador, Abraão com a sua família, um povo pequeno, um povo sujo, imundo, nesse sentido de serem nômades, de não terem, assim, é, não estarem purificados, né? Talvez alguma coisa nesse sentido. E aí, né, talvez olhando também para o momento em que o povo estava no Egito, também numa condição de extrema pobreza, é, extrema decadência, talvez moral, talvez até espiritual, enfim, a gente não sabe exatamente a condição que o povo estava, né? E aí Deus resgata esse povo, traz para sua terra, esse povo é purificado, recebe leis para que pudesse andar, passar a viver num caminho de santidade e assim por diante, né? Mas aí o povo de Israel atinge o cume da sua glória nos reinados de Davi e mais especificamente de Salomão. E aí depois de então vem a derrocada, porque é como se o povo se orgulhasse. Israel se orgulha da sua condição. E aí começa um longo período de grande degradação. Primeiro o Reino do Norte, depois também o Reino do Sul. Depois de toda a sua maldade, ai, ai de você, diz o Senhor Deus, você construiu altares e um lugar elevado em cada praça. Na entrada de todos os caminhos você construiu um lugar elevado, profanou a sua beleza, se ofereceu a todos os que passavam e multiplicou as suas prostituições. Você também se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos e de membros avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Deus compara a idolatria à prostituição. Por quê? Porque Deus havia feito uma aliança com o seu povo. E no momento em que o seu povo é infiel a essa aliança e busca se satisfazer com outros deuses, aí constitui uma prostituição, um adultério espiritual. Então, por isso esses termos aqui. Por isso estendi a mão contra você, diminuí o seu território e a entreguei à vontade daquelas que a odeiam, as filhas dos filisteus, que se envergonhavam da conduta depravada de vocês. E por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Assíria, e prostituindo-se com eles, nem assim ficou satisfeita. Pelo contrário, você estendeu as suas prostituições até a Caldeia, essa terra de negociantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus, pois você faz todas estas coisas que são próprias de uma prostituta descarada, construindo os seus altares na entrada de todos os caminhos e o seu lugar elevado em cada praça. Você não foi como a prostituta, porque desprezou o pagamento. Olha só, Deus está dizendo que Israel se prostituiu, mas não foi como a prostituta. A prostituta ainda pega um pagamento, ainda sai, entre aspas, com algum lucro. No caso de Jerusalém, do seu povo, não. Eles desprezaram até o pagamento. Você foi como uma mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Todas as prostitutas recebem pagamento, mas você dá presentes aos seus amantes. Você faz isso para que venham de todas as partes adulterar com você. Com você, na sua vida de prostituta, acontece ao contrário do que se dá com as outras mulheres. Ninguém pede que você se prostitua. Você faz o pagamento e ninguém paga nada a você. Nisso você é diferente. Gente, que Deus está a maneira como Deus está descrevendo
o seu próprio povo aqui é vergonhoso. É vergonhoso o que aconteceu com o seu povo. E será que uma descrição como essa não seria pertinente em relação à igreja, ou alguma denominação, ou alguma igreja local, ou quem sabe alguns dos crentes? Portanto, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por você ter derramado o seu dinheiro e deixado à mostra a sua nudez nas suas prostituições com seus amantes, por causa também de todos os ídolos abomináveis e do sangue de seus filhos que você ofereceu a esses ídolos, eis que reunirei todos os amantes que você quis agradar, tanto os que você amava como todos os que você odiava. Eu os trarei contra você de todos os lados e descobrirei as suas vergonhas diante deles, para que eles vejam toda a sua nudez. Eu a julgarei como são julgadas as adúlteras e as assassinas. Farei com que você seja vítima de furor e de ciúme. Vou entregá-la nas mãos deles, e eles derrubarão os seus altares e lugares elevados. Vão despir você, lavar as suas belas joias e a deixarão completamente nua. Trarão contra você uma multidão, irão apedrejá-la e a cortarão em pedaços com as suas espadas. Queimarão as suas casas e executarão juízos contra você, à vista de muitas mulheres. Acabarei com a sua prostituição e você não fará mais nenhum pagamento. Desse modo, desafogarei em você o meu furor e deixarei de ter ciúmes de você. Estarei calmo e não ficarei mais irado, visto que você não se lembrou dos dias da sua mocidade e me provocou a ira com todas essas coisas. Eis que também eu farei recair sobre a sua cabeça o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor. Não é fato que a todas as suas outras abominações você acrescentou esta depravação? Eis que todos os que usam provérbios usarão contra você o seguinte: tal mãe, tal filha. Você é filha da sua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. E você é irmã das suas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. A mãe de vocês era Eteia, e o pai a morreu. A sua irmã mais velha é Samaria, que mora ao norte de você com as suas filhas, e a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma, com as suas filhas. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram, e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E como se isso não fosse o bastante, você ainda se corrompeu mais do que elas em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, a sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que você e as suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Também Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você multiplicou as suas abominações mais do que elas, e assim, com todas essas suas abominações, fez com que as suas irmãs parecessem mais justas do que são. Agora, pois, suporte a sua humilhação. Você que advogou a causa de suas irmãs, diante dos pecados que você cometeu, que são mais abomináveis do que os pecados que elas cometeram, elas são mais justas do que você. Portanto, envergonhe-se e suporte a sua humilhação, pois você fez as suas irmãs parecerem mais justas do que você. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, e de Samaria e as suas filhas. Vamos lembrar aqui rapidamente: Sodoma é aquela cidade que foi destruída no tempo de Abraão. Lembra? Sodoma e Gomorra. Ló era um habitante, Ló era sobrinho de Abraão, era um habitante de Sodoma, etc. E Samaria era a capital do Reino do Norte, que também foi devastada
e todos os israelitas do Reino do Norte foram espalhados. Então Deus está falando que Jerusalém se tornou pior do que Sodoma, lá do tempo de Abraão, e do que Samaria, que era a capital, né, e representava ali o Reino do Norte. E restaurarei também a sua sorte entre elas, para que você suporte a sua humilhação e seja envergonhada por tudo que você fez, servindo-lhes de consolo. Quanto às suas irmãs, Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas, quando as suas irmãs voltarem ao seu primeiro estado, também você e as suas filhas voltarão ao seu primeiro estado. Não é fato que nos dias do seu orgulho você usou o nome de sua irmã Sodoma como provérbio, antes que se descobrissem as maldades que você fazia? Agora você se tornou como ela, objeto de zombaria das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que a desprezam. Você terá de sofrer as consequências da perversidade e das abominações que você praticou, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhado. Quando receber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Para que você se lembre e fique envergonhada e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor. Capítulo 17. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, proponha um enigma e apresente uma parábola à casa de Israel. Diga: assim diz o Senhor Deus. Uma grande águia, de grandes asas, de comprida plumagem, cheia de penas de várias cores, veio do Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Depois pegou uma semente da terra e a plantou num campo fértil. Pegou-a e a plantou junto às muitas águas, como se fosse um salgueiro. Ela cresceu e se tornou uma videira de pouca altura, mas esparramada, com os ramos virados para a águia e as raízes debaixo dela. Assim ela se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou as suas raízes na direção dessa águia, e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar onde estava plantada, para que a regasse. Ela estava plantada em boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos, dar frutos e ser excelente videira. Diga: assim diz o Senhor Deus. Será que ela vai prosperar? Será que a primeira águia não lhe arrancará as raízes e não cortará o seu fruto para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessária muita força, nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Mas, mesmo que esteja plantada, será que vai prosperar? Será que não vai secar completamente quando o vento leste tocar nela? No lugar onde está plantada, secará. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: pergunte agora à casa rebelde: será que vocês não sabem o que significa isso? Diga: eis que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou seu rei, seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Escolheu um membro da família real, fez aliança com ele e tomou dele juramento. Levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito
para conseguir cavalos e um grande exército. Será que prosperará ou conseguirá escapar aquele que faz tais coisas? Poderá quebrar a aliança e escapar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que mora o rei, que o pôs no trono, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia o ajudará na guerra. Quando rampas e torres de ataque forem levantadas para destruir muitas vidas, ele desprezou o juramento, quebrando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas essas coisas. Por isso, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele quebrou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados aos quatro ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus: também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e eu mesmo o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo, à sombra dos seus ramos e aninharão aves de toda espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo abaixo. Seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Esse capítulo começou com uma parábola e ao longo do texto é explicado aqui o significado. E nesse último ponto fala sobre Deus plantando no monte alto de Israel, um cedro excelente, onde encontrariam sombra e abrigo as aves de muitos lugares. Que bênção. Bom, capítulo 18. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Deus está perguntando: o que vocês querem dizer com isso? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Embotar tem a ver com ficar esverdeado, ficar manchado, né? Ficar sujo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto, cobre com roupas aquele que está nu, não empresta para ter lucro, não cobra juros, desvia sua mão da iniquidade, é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente. Esse tal é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas, que o pai nunca cometeu,
Mas comer carne sacrificada a ídolos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Não viverá. Ele fez todas estas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. E se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu e vendo-os não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar a sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos, esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel. Será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, a casa de Israel diz, o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seria muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Esse capítulo 18 é fundamental para desconstruir a ideia que muita gente cria e prega sobre maldição hereditária. As igrejas neopentecostais estão cheias dessa doutrina falsa. Aqui claramente nos é ensinado que o pecado do homem, ele próprio levará. Nós não somos amaldiçoados por conta de pecados dos nossos antepassados. Isso não existe. Simplesmente não existe. A gente acabou de ler isso. Agora,
se nós vivenciamos uma vida de pecado à semelhança dos nossos antepassados, isso não é uma maldição. Isso é pecado, enfim, repetição do pecado. E a condenação que tiveram nossos antepassados, nós teremos também. Agora, se nós nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos a Deus, né? Buscamos nos converter ao Senhor, independente de quem foram nossos antepassados, não há qualquer maldição sobre nós, nós estamos sob a bênção de Deus. Então esse capítulo nos ajuda muito a entender sobre isso, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela leitura que fizemos hoje. Foi tão difícil, ó Deus, ler a descrição do teu povo como prostituta, como imunda, resgatada, mas que se volta à sua condição e se dedica numa vida de imoralidade, de idolatria. Senhor, tem misericórdia de nós para que não incorramos nisso, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque no capítulo 17 vimos a tua promessa, Senhor, de estabelecer sobre o alto monte aquele que traria refúgio e esperança e salvação a todos os povos. E nós sabemos que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é este, posto acima de todos, em que nós encontramos salvação. E também te agradecemos por este último capítulo que nos ensina que os pecados dos nossos antepassados não são imputados a nós. Não é porque eles pecaram que nós vamos sofrer algo na nossa vida. O que acontece é que nós, ó Deus, precisamos entender que muitas vezes nós incorremos nas mesmas falhas dos nossos antepassados e acabamos sofrendo consequências terríveis por conta disso. É verdade, Senhor, que a tua palavra diz que o pecado de Adão ocasionou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. E de fato, ó Deus, o pecado de Adão recai sobre todos nós por conta da tua aliança, por conta do princípio de representatividade, uma questão federal, como a gente aprende, ó Deus. Mas há uma maneira de se desvencilhar, ó Deus, dessa natureza pecaminosa, de encontrar solução, que é a que o Senhor mesmo nos oferece por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Então, ó Deus, ajuda-nos, Pai, a romper com os maus hábitos, com as falhas de caráter, com todas as inclinações pecaminosas que os nossos pais e antepassados tiveram. Nos ajuda a romper com tudo isso e a buscar, ó Deus, em nossa vida, andar segundo o modelo de Cristo Jesus, para a glória do teu santo e bendito nome. Nós oramos e agradecemos, ó Deus. Também pedimos, Pai, aproveitamos para pedir e interceder pela vida, pela saúde de tantos irmãos e irmãs que têm, ó Deus, sido afetados, Pai, por doenças como a dengue nesse período que nós estamos vivendo. Tem misericórdia de cada um. Leva, ó Deus, alívio que vem do Evangelho de Cristo Jesus ao coração de cada um. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.